Irmãos queridos, irmãs queridas, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Hoje nós vamos conhecer uma outra literatura bíblica chamada de Evangelho, conhecida como a literatura bíblica que narra, que registra a vida de Jesus, que mostra o coração do nosso Evangelho, a boa notícia da salvação. Lucas capítulo 7, amém? Todos acharam? 7, versículo 36. Diz assim: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus respondeu. E a partir daqui, Jesus ele conta uma história. A gente vai parar nesse exato momento, antes da parábola que Jesus conta. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai amado e bendito, nos regozijamos diante de Ti pela bondade, misericórdia e graça de Jesus, pela presença do Espírito Santo que habita em nós, que descortina os nossos olhos, que nos faz ver a beleza de Deus na face de Cristo. Nós te rogamos agora que Tu fales ao coração de quem prega, ao coração de quem ouve, que o Senhor nos alimente pela palavra da verdade, que a Tua palavra, Senhor Deus, nos convença dos nossos pecados, impurezas, mas que nos mostre também a compaixão, graça e redenção de Jesus, que nos redime e nos santifica. Em nome dele, Jesus, nós oramos. Amém. Qual é a nossa visão do ser humano? Essa é uma pergunta que nós podemos fazer diante de um texto como esse. Como nós olhamos para os outros? Várias teorias, inclusive sociológicas, haverão de dizer que o modo que nós olhamos para outras pessoas tem muito a ver com as crenças que nós absorvemos conforme nós somos formados na sociedade. E a partir das influências externas, nós internalizamos a sociedade dentro de nós e passamos a olhar para o outro a partir daquilo que nós temos como crença e formação dentro de nós. Então, por exemplo, se alguém é formado dentro de um ambiente extremamente ideológico, que vê a história humana do ponto de vista econômico, essa pessoa vai olhar para o seu próximo e vê-lo como uma pessoa explorada ou uma pessoa que explora. Se uma pessoa tem uma visão extremamente consumista, essa pessoa também haverá de olhar para o seu próximo como alguém que pode produzir riqueza para a sua nação, que pode gerar produto interno bruto. Se nós temos uma visão, viemos de uma escola de formação teórica, por exemplo, que diz que o ser humano é bom por natureza, ele se corrompeu com o meio, que a sociedade externa corrompeu, mas que o ser humano tem uma índole boa, nós haveremos de olhar para o próximo pensando que o ser humano ele é naturalmente bom. E tudo que ele precisa é mais educação, processo civilizatório, reaprender o que ele
aprendeu durante a sua vida em sociedade. Mas qual é a nossa visão do ser humano? Como nós olhamos para o ser humano? A partir do ponto de vista que nós temos pela formação de vida que nós também tivemos, nós podemos olhar para o ser humano muito aquém do que a Bíblia fala sobre o ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. O ser humano, ele é alguém simplesmente psicológico, que sente. Alguns vão dizer isso, o ser humano, ele é o que sente. Então, ele pode ser uma coisa, ele pode habitar num corpo e pode se sentir uma outra pessoa. A partir das perspectivas modernas, o que a pessoa sente é o que ela é. E eu falo isso com o máximo de respeito, porque eu estou reproduzindo ideias que são ditas hoje. Esse é o homem psicológico, é um homem que é o que ele sente. O que ele se autodeclara ser a partir da sua perspectiva, mas que não é necessariamente o que ele é. Mas também tem o ser humano econômico. É aquele que é consumidor, é aquele que é explorado, é aquele que produz riqueza para a sua nação. Tem o ser humano hedonista, aquele que considera que a felicidade é determinada pela ética do prazer. Quanto mais prazer ele sente, mais feliz ele é. E o ser humano da liberdade? É aquele que não quer restringir a sua liberdade por nada. E que acredita que qualquer tipo de restrição à liberdade, inclusive a própria lei moral, significa um freio à sua liberdade de expressão e à sua própria alegria. Afinal de contas, nós somos bons ou nós somos maus? Será que nós podemos dizer que nós somos o que nós sentimos? Será que nós somos só uma construção social? É o que a sociedade diz de nós e nós somos simplesmente uma miragem e um reflexo do que é dito do lado de fora e nós cumprimos somente papéis sociais? Por que eu estou perguntando isso? Porque esse texto fala sobre uma visão humana. Esse texto fala de um fariseu, uma pessoa formada na seita judaica mais radical, mais severa, um observador meticuloso da lei de Moisés, que não só acreditava no que estava escrito na lei, mas que era adepto também de uma tradição oral, que foi reescrevendo a lei e criando novos costumes e novas exigências. Ele era da facção judaica religiosa mais respeitada pelo povo. Eles oravam em praças públicas, eram leitores fervorosos das Escrituras, a tinham memorizada e internalizada na sua própria mente, davam o dízimo e jejuavam uma vez por semana. Essa é a descrição do próprio Cristo sobre eles. No entanto, Jesus diz que eles eram uma coisa do lado de fora e outra coisa do lado de dentro. Jesus chama de sepulcros caiados. Um túmulo ornamentado do lado de fora, mas que tem restos mortais por dentro. Eles são os únicos que Jesus severamente denomina de hipócritas. Eles usavam uma máscara, eles performavam, exerciam um papel na sociedade. No entanto, esse texto diz que Jesus estava na casa de um deles. Ele é convidado a estar na casa de um fariseu. Enquanto a refeição, o jantar era servido e estava avançando, um acontecimento surpreendente ocorre. Uma mulher, chamada pelo texto de pecadora da cidade, e é nesse ponto que entra a visão humana que nós podemos ter das pessoas. Ela foi chamada de pecadora da cidade. Guardem isso.
essa mulher entra na casa do fariseu, de Simão o fariseu. Como que ela entra? A princípio, a gente pode olhar com a mente moderna e pensar que ela foi uma penetra, né? Jesus estava numa casa sendo servido em um jantar e ela entra. Mas as pessoas abastadas naquela casa, naquele tempo, tinham casas grandes e casas sem muros. É uma realidade que a gente não pode replicar no Brasil. Mas no contexto americano é muito comum, no subúrbio americano, que não tem nada a ver com o subúrbio brasileiro, é muito comum casas sem muro. E essas casas, por natureza, elas têm já um padrão arquitetônico convidativo, que chama a hospitalidade. Essas casas têm um espaço externo, que geralmente é compartilhado pelos vizinhos, a varanda também, que é um lugar intermediário entre o dentro e fora, onde o que acontece na casa pode ser visto pelas pessoas que passam na rua. E Jesus estava numa casa dessa. Por isso era normal que as pessoas entrassem nessa casa e ficassem nessa área intermediária. Talvez não no centro da mesa, mas nessa área intermediária e pudessem compartilhar um pouco do que estava sendo oferecido na festa. E essa mulher entra. E surpreendentemente, ao entrar, ela quebra um vaso feito de alabastro com unguento, perfume caríssimo, derrama aos pés de Jesus. E derramando esse vaso aos pés de Jesus, ela chora, despeja lágrimas aos pés de Jesus e enxuga-lhe os pés com o seu próprio cabelo. Isso desafia, talvez, o nosso senso de culto ordeiro e moderado, principalmente nós presbiterianos, talvez. Porque parece uma adoração extravagante, muito chamativa. E mais chamativa ainda pelo costume social da época, pelos tabus e escrúpulos sociais que não permitiam que uma mulher desatasse o cabelo diante de um homem. Esse era um ato considerado de pura intimidade que uma mulher fazia simplesmente diante do seu marido. E essa mulher desata o cabelo ao enxugar os pés de Jesus, das lágrimas que ela mesma derramava, e chorando, enxugando os cabelos, enxugando os seus pés com o cabelo desatado, ela está adorando Jesus. Não sei se vocês sabem, mas quando a gente reconstrói historicamente essa história, a gente está indo para um mundo que não é o nosso mundo. A realidade espiritual do ser humano é a mesma. Mas aquele mundo não é o nosso mundo. Por isso que nós temos que entender a casa. Senão a gente olha com um olhar moderno e diz, ela era uma penetra. Desatou o cabelo. Ora, hoje as mulheres elas andam com o cabelo desatado, mas não era o caso naquela época. E esse unguento? Esse unguento, quando a gente vai para uma sociedade de 2000 anos atrás e pesquisa, a gente descobre que esse unguento derramado aos pés de Jesus correspondia a 1 ano de salário de um trabalhador médio. Ela está adorando Jesus e considerando Jesus digno de receber aos seus pés uma adoração que tem uma expressão vívida de 1 ano de salário seu. Isso não é para ser reproduzido em detalhes nos dias de hoje, no sentido da pessoa quantificar a sua adoração em termos monetários. Esse não é o ponto. O ponto é o desapego do coração dela. O ponto é onde estava o coração daquela mulher. E diante de um ato que eu posso denominar de extravagante de adoração, chamativo pelo simples fato dela ser mulher. E dela curvar-se aos pés de um homem com seus cabelos desatados.
esse ato não passa despercebido. Não passa despercebido, é claro, primeiramente por Jesus, que vai significar esse ato. Vai dar valor a esse ato. Nós vamos falar sobre esse valor e significado que Jesus dá a esse ato, que tem a ver com o modo como Jesus enxerga o ser humano. Mas também, esse ato tem a ver com o modo como o fariseu e o religioso enxerga o ser humano. E como Simão enxerga aquela mulher. Vejam só o versículo 37. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. Primeiro é a narrativa de Lucas. Lucas está dizendo que é uma pecadora da cidade. E não porque o evangelista, ao narrar, ele está subscrevendo, dando anuência a uma visão do ser humano que se resume à fama que ele tem. Não. Lucas está mostrando qual era a caricatura social que davam àquela mulher. Está registrando para que nós entendamos a fama que aquela mulher tinha. Ora, ela é chamada de pecadora. Todos nós somos pecadores, não somos? Mas por que ela especialmente é chamada de pecadora? Esse é o ponto. Se o pecado é universal, é uma realidade de todo ser humano, por que ela é chamada de pecadora? Existe algo por detrás dessa denominação. Agora o versículo 39 mostra a visão de quem? A visão de Simão. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Percebam que tudo que nós lemos que representa a fala de Simão não é exatamente uma fala. Porque o texto diz, Simão disse consigo mesmo. Nós estamos lidando com uma fala, um pensamento internalizado. É o que ele pensa. A sequência do texto haverá de dizer que Jesus repreendeu Simão. Jesus não está repreendendo o que ele disse, Jesus está repreendendo o que ele pensou. E o que ele disse em pensamento, de modo internalizado, porque Jesus perscruta os corações. Mas vejam o que ele disse consigo mesmo. O texto fala que ele disse, mas disse consigo mesmo. O que ele disse em forma de pensamento? Se este fosse profeta, ele questiona a identidade de Jesus. Se este fosse profeta. Mas por que ele questiona a identidade de Jesus? Porque existe algo incompatível com a sua visão de profeta e de Messias. Se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele. Um profeta não se envolveria com pecadores. Essa é a visão dele. Simples assim. Saberia quem e que tipo de mulher é esta? O texto diz quem e que tipo. Que tipo de pessoa é essa? Gentalha. Quem e que tipo? Ele categoriza o ser humano por uma espécie. Ele está tendo um olhar de cima para baixo. E aqui nós temos o artigo indefinido, uma pecadora, que mostra um desprezo, uma pessoa sem uma definição específica, objetiva, ela é uma pecadora. É um ser humano indefinível, é um ser humano categorizado a partir de uma espécie, de uma caricatura. Quem e que tipo? Em outras traduções, quem e o quê? A minha está que tipo, outras traduções está o quê? O que a gente fala para objeto.
quem a gente fala para pessoa. Então, respondendo à pergunta inicial, qual é a visão do ser humano que nós temos? Nós vamos começar primeiro pela visão que o fariseu tem do ser humano. Ele esvazia o caráter nobre do ser humano. Ele objetifica o ser humano e cria uma caricatura. Quem e o que? Uma pecadora. Que espécie de ser humano é esse? E é assustador porque o fariseu conhece as Escrituras. Ele ora, ele faz jejum, ele dá o dízimo, ele é religioso. Mas ele faz parte de um grupo social para o qual Jesus responde com severidade, dizendo que eles são sepulcros caiados, raça de víboras, hipócritas. São um por dentro e são outros por fora. São os únicos a quem Jesus chama de hipócritas. Ao ponto de dizer que prostitutas e publicanos precedem no reino de Deus os escribas e fariseus. Quem entra no reino de Deus? Prostitutas e publicanos. Publicanos são os mensalões. São aqueles que desviavam dinheiro público. Eles eram representantes do Império Romano, mas eram judeus. Ou seja, eles eram odiados. Mateus, discípulo de Jesus, ele era um publicano. E ele extorquia do seu próprio povo, era considerado um traidor da pátria, um pária. E Jesus, ele diz que esse grupo de prostitutas e publicanos precedem no reino de Deus. Ele não está fazendo um elogio à prostituição e à corrupção. É claro que não. Nem ele faz uma censura à genuína devoção. O que ele está dizendo é que de um lado tem hipocrisia, tem farsa. E do outro lado, há pessoas que praticam pecados que Jesus Cristo reprova, mas que podem ter um senso profundo de convicção de pecado e podem viver a metanoia e o arrependimento. Ou seja, o pecado mais grave é aquele do qual a gente não se arrepende. Esse é o pecado mais grave. Porque há perdão para todo o pecado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Embora esse não seja o recorte dessa manhã, mas de antemão é importante dizer que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado cometido em sã consciência. A pessoa sabe reconhecer que Jesus é o Messias, que com ele está o poder do Espírito Santo e mesmo assim peca contra a luz e contra o entendimento, negando o que sabe. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado cometido sem arrependimento. E é por isso que não há perdão, porque não há arrependimento. Mas todo pecado cometido para o qual o pecador dá um tratamento de arrependimento, existe perdão. Porque Jesus Cristo ele não veio para os sãos, ele veio para os enfermos. De um lado nós temos o fariseu são, saudável, do seu próprio ponto de vista. Do outro lado, nós temos a mulher pecadora da cidade, doente, do seu próprio de vista, do seu próprio ponto de vista, olhando para dentro de si mesma e gritando dentro de si, eu sou pecadora, tenha misericórdia de mim. E do outro, nós temos um fariseu olhando para si mesmo com plena satisfação, dizendo, me aceita do jeito que eu sou, porque eu sou bom. Esbravejando em cima da sua própria justiça e se recomendando diante de Deus. Humanamente falando, a gente pensa, o fariseu está mais próximo do reino de Deus. Porque ele brinca com religião, ele brinca com jejum, ele brinca com oração, ele brinca com dízimo. Ele transita nesse meio dos instrumentos religiosos. Do lado de fora parece que o respeitável fariseu está mais perto. Mas ele está mais distante. Por quê?
Porque não há arrependimento e convicção de pecado. E como ele olha para a mulher? Ela é objetificada, ela é colocada numa caricatura, mas o que mais me impressiona é que ele define a mulher como uma pecadora. E aqui entra mais um pouco da resposta à pergunta inicial. Quem nós somos? Nós somos pecadores. Sim, criados à imagem e semelhança de Deus. E aqui é o coração da antropologia bíblica. Quando eu começo perguntando quem nós somos, que tipo de visão nós temos do ser humano, eu estou falando de antropologia. Mas há uma antropologia que vê o homem simplesmente como animal político, homo econômicos, homo sapiens, o homem e mulher psicológico, que é o que simplesmente sente e pode determinar sua própria identidade a partir do que sente. A Bíblia nos apresenta uma visão do ser humano criado. E a partir do ponto de vista de um ser humano criado, nós temos atributos que são dados ao ser humano no ato da criação que o definem como um ser humano. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então ele é um espelho que expressa Deus no mundo, a dignidade de Deus. Ele é um ser racional, inteligente, com autoconsciência, com a capacidade relacional de se relacionar com o próximo e com Deus. E logo na criação nós vemos Adão sentindo-se sozinho e Deus fazendo para Adão e Eva, estabelecendo o casamento, criando ali uma relação significativa. Mas havia também uma relação significativa com Deus, porque ele passeava pela viração do dia no jardim, o Senhor, e Adão participava dessa volta com Deus no jardim. O ser humano é criado com a capacidade laboral de dominar a criação, de ser um mordomo sobre tudo que Deus fez e cuidar do jardim. Esse ser humano é chamado de imago Dei, imagem e semelhança de Deus. É um representante de Deus no mundo. E por isso o ser humano tem um valor inerente. Guardem isso. Um valor inerente. É impressionante a importância do cristianismo para a formação do mundo ocidental. Porque quando você lê a Declaração de Direitos Humanos, você diz que o ser humano é inerentemente digno. Que ele nasce com liberdade. Da onde vem isso? Essa noção de que o ser humano ele tem uma dignidade inerente, que é algo questionável hoje em dia. A antropologia moderna questiona a natureza humana. E eu vi isso dentro de sala de aula. O questionamento se nós temos uma natureza humana. Mas a visão, até mesmo dos direitos humanos, tem um desdobramento do cristianismo no seu marco original, dizendo que o ser humano ele é inerentemente digno. Da onde vem isso? Eu respondo: o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele tem valor. Não é um valor construído. Não é um valor adquirido. Não tem a ver com lugar, posicionamento na estratificação social. Não tem a ver com raça. Não tem a ver com pedigree religioso e social. Tem a ver com a sua criação. O ser humano é digno. Mas ao mesmo tempo que o ser humano ele é digno, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus, o ser humano foi corrompido pelo pecado. E o pecado graça miseravelmente em toda a raça humana, de tal modo que não existe nada dentro do nosso ser que não tenha sido manchado pelo pecado. O nome dessa doutrina que mostra o pecado universalizando-se
e tomando o coração e a natureza de todo homem, se chama pecado original. E uma visão do pecado original é a depravação total. Guardem isso. Que o ser humano, ele foi totalmente depravado pelo pecado. Depravação total, guardem isso, não significa que nós somos tão maus quanto poderíamos ser. Existe uma restrição da bondade de Deus no mundo que impede e dá freios ao nosso coração, de justos e de injustos. O sol nasce para todos e Deus ele freia a maldade do homem. Mas depravação total significa não a intensidade de nós sermos tão maus quanto poderíamos ser, mas uma ideia de extensão. O pecado atingiu tudo, é total. Atingiu a criatividade, a imaginação, a capacidade cognitiva, a vontade do ser humano. Não existe nada em nós que não tenha sido corrompido pelo pecado, nada. Qual é a visão bíblica, antropológica do ser humano? É que o ser humano é, paradoxalmente, nobre e ignóbil. Palavras do John Stott. No Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Ele é nobre e ignóbil. Ele é nobre, foi feito à imagem e semelhança de Deus, tem dignidade inerente. Isso faz com que você possa olhar para um ser humano que faz coisas vergonhosas, que tem ideias vergonhosas e mesmo assim amá-lo e considerá-lo um representante de Deus diante de você. Argumento de João Calvino. Cada ser humano é um representante divino diante de nós, porque é um portador que carrega a imagem e semelhança de Deus, é uma dignidade inerente. Todo ser humano é respeitável. Todo ser humano é digno de água, de comida, de amor, de compaixão, da redenção do Evangelho, da pregação para entrar a redenção do Evangelho. Ao mesmo tempo que todo ser humano é nobre, todo ser humano é ignóbil, tem uma natureza traidora, natureza pecaminosa que lhe trai, que inclina o seu coração a seguir o que em sã consciência não gostaria de fazer. O pecado cria uma inclinação, uma determinação de índole e conduta para o mal. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Não é o fruto que vai dizer, não é o fruto que vai determinar a árvore, mas a natureza da árvore vai determinar a natureza do fruto. Se a árvore é má, o fruto é mau. Se a árvore é boa, o fruto é bom. Então a visão cristã é: nós precisamos de uma mudança de natureza. Porque a natureza pecaminosa, ela inclina para o mal. Agora, um outro ponto a ser dito: Deus fez um homem bom. Às vezes, por uma imprecisão de ideia, a gente fala assim: o ser humano ele é essencialmente mau. Não é isso que a teologia reformada diz. Porque quando eu falo que ele é essencialmente mau, eu estou falando da humanidade original. Ele foi feito bom. O mal não é uma essência. O mal é um ser parasitário. O parasita foi criado? O parasita se instala em um organismo disfuncional. Na disfuncionalidade do ser humano que se rebelou contra Deus e pecou contra Deus, o mal entra como um ser parasitário. Essencialmente, o ser humano foi criado bom por Deus. Deus diz bom, 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 muito bom. Mas a maldade, ela corrompeu a natureza pecaminosa. Por que eu estou falando sobre isso? A nossa antropologia, a nossa crença determina o modo como nós olhamos as pessoas. Nós precisamos olhá-las como pecadoras? Sim. Nós precisamos olhá-las
como feitas à imagem e semelhança de Deus? Sim. Como nobres? Sim. Como ignóbeis? Sim. Ora, então o fariseu estava certo, porque ele olha para ela como pecadora, como uma pecadora da cidade. Não, ele estava errado. Confundi tudo, né? Ele estava errado. Por que ele estava errado? A doutrina do pecado original diz que todos nós somos pecadores. Todos nós. Ele não estava reproduzindo a doutrina bíblica correta, embora fosse um teólogo. Ele era muito mais um teólogo humanista, que acredita na bondade da natureza humana e que cada um escolhe o bem e o mal de acordo com a sua capacidade, do que acreditava que o ser humano tinha uma inclinação para o mal. Porque ao invés de olhar para a universalidade do pecado e dizer todos são pecadores, eu também, todos são pecadores, e eu vou ter misericórdia dos outros porque eu também sou, porque os pecados que eu condeno no outro, antes eu devo condená-los em mim mesmo. A semente do mal no outro está no meu coração. As sementes de todos os pecados que existem estão no seu coração e no meu. Mas ele não olha assim. Essa expressão pecadora da cidade é uma terminologia social para dizer que ela era uma prostituta. Esse é o ponto. Ele não estava dando uma definição teológica. Ele estava dando uma categoria social, uma categoria sociológica, um papel social para ela. Ela é uma prostituta, uma pecadora da cidade. Ele não estava vendo a universalidade do pecado original. Ele estava olhando e dizendo quem e o quê? Que tipo de mulher é esta? Uma pecadora. Olhando-a como uma prostituta. E, consequentemente, como ele se olhava? Ele se olhava habitando em um reduto de inocência e pureza. E olhando de cima para baixo o outro. Mas essa pecadora da cidade, prostituta, ela já deu sinais do seu arrependimento quando ela estava desapegada aos pés de Jesus, derramando 1 ano de salário diante dos pés de Cristo Jesus. Ela estava demonstrando que no reino de Deus, o arrependimento é o grande sinal da presença do Espírito Santo na vida de alguém, para que o reino de Deus se mostre presente no coração do pecador. Estão entendendo? É uma pecadora da cidade, é uma categoria social. Há um tempo atrás, uma política no Brasil chamou os evangélicos de categoria social, com a expressão dela. Qual o problema disso? É reduzir o valor do ser humano. Ele olha para aquela mulher e a vê como uma prostituta. Pecado para ele é uma conduta errada. Mas, biblicamente, pecado é uma inclinação da natureza. E ele vai categorizar pecados que supostamente são imperdoáveis ou são desrespeitáveis, ao ponto de esvaziar a dignidade e o valor daquela mulher. Meu ponto é, gente, olhem os seres humanos como pecadores da perspectiva bíblica de que você se inclui como pecador, como o apóstolo Paulo, que olhava para a raça humana e dizia, todos são pecadores e carecem da glória de Deus. Mas o próprio apóstolo que diz, todos são pecadores e carecem da glória de Deus, ele diz que ele é o maior pecador. O maior de todos. Não adianta achar que o pecado que estraga o mundo é o pecado do outro. O pecado que estraga o mundo é o meu pecado. O meu pecado me estraga. O meu pecado transforma tudo que é bonito em feio. O meu pecado mancha relacionamentos, acaba com o casamento. O meu pecado destrói a igreja. O meu pecado. Eu preciso ser vigilante em relação ao meu pecado. A doutrina do pecado original fala de universalidade. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas ele consegue enxergar o pecado só na conduta daqueles que a sociedade considera
párias sociais. Pecado não é marginalização social. Pecado não é má fama. Pecado não é fazer a coisa mais escandalosa, porque o fariseu era um pecador respeitável. E a igreja está cheia de pecadores respeitáveis. E não sou eu que digo, Jesus diz que esses pecadores respeitáveis, cheios de justiça própria, podem ficar do lado de fora do reino de Deus. Jesus chega a dizer que eles não entram e não deixam outros entrarem. Além de não entrarem, eles são impedimento, estorvo, obstáculo para que outros entrem. Eu quero que você pense comigo. Não estigmatize nenhum ser humano. Não reduza o valor e a dignidade do ser humano àquilo que o ser humano faz. Olhe para a origem. Veja como ele foi criado. Olhe para o pecado que deturpou, que distorceu, e apresente o evangelho e a redenção, para que haja restauração dessa imagem e semelhança de Deus, conforme a estatura de Jesus Cristo, que é o varão adulto perfeito. Que nós não cometamos esse pecado de transformar as pessoas em categorias sociais. Um outro exemplo é o leproso. O leproso era estigmatizado na sociedade. Habitava nos leprosários, ficava às margens, gritavam que um morto perambulante passava, porque ele carregava a morte na sua pele necrosada à medida que ele andava, e as pessoas se distanciavam dele. E quando a gente estigmatiza um ser humano, há uma tendência forte desse ser humano se ver com os olhos dos outros. Esse ser humano é desprezado. E ele é tão desprezado e diminuído que ele acredita que ele é aquilo mesmo. Ele acredita que ele é aquilo mesmo. Será que nós, mensageiros do Evangelho, devemos fazer parte desse trabalho que diminui a imagem e semelhança de Deus? Outro ponto a ser dito é: aquela mulher, ela não era, vou usar uma palavrinha filosófica aqui, ela não era ontologicamente uma prostituta. Essa palavra define o que? Essência, onto, ser. Ela não era essencialmente uma prostituta. Como o leproso não é essencialmente um leproso. Como pessoas de um espectro ideológico à direita e à esquerda não são essencialmente aquilo. E nós definimos as pessoas pelo que elas fazem, pelo que elas têm de ideia. Nós somos essencialmente feitos à imagem e semelhança de Deus, e o pecado veio para corromper essa essência. Se nós quisermos praticar a verdadeira hospitalidade cristã e bíblica, nós não podemos considerar as práticas e comportamentos das pessoas a sua essência original. Porque elas foram feitas à imagem e semelhança de Deus. E por mais turvo, desconfigurado, distorcido que esteja esse espelho, nós devemos olhar e dizer, olha, a estrutura do espelho está aí. A funcionalidade não. O objetivo não. Num quarto abandonado, alvo de um mutirão, a gente pode enxergar um monte de coisas velhas, caquéticas, e de repente a gente vê num canto uma estrutura de espelho moldado, todo quebrado e turvo. Se alguém perguntar o que é aquilo, nós diremos, é um espelho. A gente sabe que não funciona mais, mas a gente diz, é um espelho. E a obra da salvação é restaurar a imagem
não somente o original, mas a imagem de Cristo em nós, que é a verdadeira imagem e semelhança de Deus. Ele é a expressão exata do Deus invisível, a expressa imagem do seu ser. A redenção faz a imagem do segundo Adão, de Jesus, ser reconstruída na vida de seres humanos. Para praticar a hospitalidade, nós não podemos aderir às caricaturas. Senão a gente recebe estigmas, a gente recebe conceitos sociais, mas a gente recebe pessoas. Nós recebemos pessoas. O que me impressiona nesse texto é uma repreensão de Jesus ao que Simão pensa. E eu pergunto a mim e a você, o que nós pensamos? Porque esse fariseu, ele leu o Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe, que ensina pecado original. Mas a crença dele de coração, no seu imaginário, nos seus desejos, não correspondia à crença das Escrituras. E às vezes nós temos uma crença nominada, dita, declarada, e outra crença no coração. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas que subscrevem nossas confissões, que declaram o pecado original, mas na prática nunca confessam o seu pecado. Sempre se dizem certas e os outros errados. Ora, essa pessoa não crê no pecado original porque ela não habita no mundo da crença dela. Ela crê no pecado original, mas ela nunca peca. Ela está sempre certa. Percebe a incoerência entre o que nós nominamos e a crença carregada no nosso coração? Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse, nesse ponto, Jesus está respondendo à fala que o fariseu disse consigo mesmo. Jesus está desconstruindo a crença do coração, a paixão do coração que a gente carrega, os ídolos do coração. Simão tem uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu, diga, mestre. E Jesus conta uma história de um certo credor que tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50, um valor maior e outro menor. 500 denários era o que um devia e 50 denários o que devia o outro. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu, penso que aquele a quem mais se perdoou. Ele dá a resposta à pergunta dele. Quem mais ama? É a pergunta de Jesus. Quem é mais perdoado? Simão não teve a experiência do perdão. Por isso ele estranha o comportamento de quem ama. Quando a gente estranha o coração de quem ama, possivelmente aquele ato está denunciando a falta de amor do nosso coração. Por que aquela mulher foi tão calorosa, convincente e sincera na sua atitude de adoração? Porque ela se percebe como uma mulher possuidora de uma dívida impagável. O texto diz, ambos não tinham o que pagar. Nem o fariseu, nem ela. Sendo que ela é a pessoa que não tem como pagar e sabe que não pode pagar. E é perdoada. E o religioso é aquele que não tem como pagar, mas acha que pode pagar. De que lado nós estamos? Os dois não têm como pagar. Mas tem gente que acha que pode. E aí busca religião, busca moralismo, ética, busca filosofia, busca militância social para pagar. Mas Jesus diz, não, ninguém tem como pagar. E essa mulher ama porque ela foi perdoada.
O seu amor por Jesus é consequência do perdão dele por você. Nós não o amamos porque nós temos uma predisposição natural e porque tivemos um lampejo de sabedoria em meio à escuridão da vida, como um insight no qual nós tenhamos descoberto naquele exato momento, olha, nós somos pecadores. Esse insight que você porventura teve se chama Espírito Santo de Deus. Não vem da sua natureza. Deus abriu o nosso entendimento. E Deus abriu o entendimento dessa mulher. E Jesus inverte os modelos. Porque essa mulher é apresentada no início do texto como a pecadora da cidade. E Simão é o fariseu, que no imaginário social era alguém muito digno, que orava, fazia jejum, duas vezes por semana, dava o dízimo. E aí, Jesus volta-se para a mulher. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão, olha que interessante, preste atenção. Vejam as nuances do texto. O texto não diz, voltando-se para a mulher, disse para a mulher. O texto também não diz, voltando-se para Simão, disse para Simão. O texto fala, voltando-se para a mulher, disse para Simão. Jesus olha para ela e diz para ele. Ele olha para ela porque ele a transforma no modelo da graça. Ele olha para a mulher e diz para Simão, você está vendo esta mulher? Simão, olha para ela. Deve ter doído, não deve? Simão, olha para ela. Você está vendo essa mulher? Olha para ela. Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas. Você não foi um bom anfitrião. Você não cumpriu o costume da sociedade, que é um costume bom, expressivo do coração hospitaleiro. Você não me deu água para os pés, não os lavou, mas ela lavou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Nem no rosto você me deu um beijo. Ela beija os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você, que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher, os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a sua fé salvou você, vá em paz. O grupo reticente e teimoso do fariseu, até o último instante, se questiona, quem é este que perdoa pecados? Quando ouvem Jesus dizer, os teus pecados estão perdoados, para a mulher Jesus diz, a tua fé te salvou, vai-te em paz. A salvação chega àqueles que a graça de Deus alcança para se arrependerem dos seus pecados de uma forma convicta e decisiva, pedindo ao Senhor, seja propício a mim, pecador. E a conclusão de Jesus é que quem muito é perdoado, muito ama. Se eu e você queremos amar mais a Jesus, nós precisamos pedir ao Senhor a profundidade da consciência e da convicção do nosso pecado. Isso não significa um comportamento autodepreciativo, no sentido de pegar o chicote e bater nas costas. Não significa também publicamente orar
Senhor, eu sou um pobre e miserável pecador. É mais que isso. É muito mais silencioso. É uma convicção profunda do coração que nos leva a entender que se não fosse a graça de Deus, nós não seríamos perdoados, reconciliados, adotados como filhos e transformados a cada dia de fé em fé e de glória em glória. É saber que a nossa índole, inclinação no primeiro Adão é para o mal, mas no segundo Adão é para a redenção e para a vida. A consciência do pecado, ela vai engrandecer e agigantar a sua consciência da cruz, da graça e do perdão de Deus. Não é para simplesmente parar na convicção do pecado, porque isto traria simplesmente um comportamento de autodegladiação. Mas é para no minuto seguinte ver a graça e ver o perdão de Deus. E quando essa consciência se aprofundar no nosso coração, a gente vai saber dizer quem os seres humanos são. A gente não vai ser precipitado para julgar. A gente não vai se olhar de uma forma engrandecida, nem olhar o outro de cima para baixo. Ao encontrar o pecado no outro, nós diremos: as sementes do pecado habitam no coração de todos os pecadores, e eu sou o maior e o principal de todos os pecadores. E aí a consciência avançará, porque nós diremos também: sou o que sou pela graça de Deus. Tudo de bom que eu tenho vem de Jesus. Tudo de mal que eu tenho vem de mim mesmo. Mas tudo que eu tenho de bom vem de Jesus. Aquela mulher, ela é transformada em um modelo de graça. Você quer conhecer a graça, Simão? Veja essa mulher. Olhando para a mulher, disse para Simão: Simão, você vê essa mulher? Essa mulher, ela me beijou os pés, ela lavou os meus pés com lágrimas, enxugou-lhe com os próprios cabelos, derramou perfume diante dos meus pés. Você vê essa mulher? Essa mulher, ela define graça. Que a minha vida e a sua vida definam a graça de Deus. Às vezes, o que a gente quer é que a nossa vida defina uma pessoa de boa reputação e respeitável. Isso acontece por consequência, gente. O cristão, ele desfruta de uma boa reputação. Mas antes de nós querermos ser pessoas respeitáveis, conhecidas por dons, talentos, por aptidões espirituais, nós precisamos querer ser conhecidos no mundo como modelos da graça, pecadores nos quais a graça de Deus fez morada absoluta para transformá-los e torná-los em novas criaturas. Por consequência, podemos ser respeitáveis, ser conhecidos como pessoas que amam, de sabedoria, nobres, hospitaleiras, sim. Mas quando nós queremos primeiramente a virtude sem a graça, nós queremos a virtude sem a redenção e sem Jesus. E quanta gente na igreja, na religião, não quer a graça de Deus, quer o pedigree religioso, quer o respeito, quer ser conhecido como fariseu, mas o fariseu pode ser respeitável e está perdido. E é esse o texto que nós lemos hoje. Enquanto a pecadora da cidade, ela é descrita sob estigma, mas o ato dela simplesmente já demonstra a salvação e a graça que alcançaram o coração dela, porque se não houvesse consciência de perdão, ela não estaria ali. Jesus apresenta o perdão como uma realidade já consumada, dizendo: muito ama quem é perdoado. E Jesus vai dar o diagnóstico: saiba que seus pecados foram perdoados. Porque pecados perdoados prostram os nossos joelhos diante de Jesus e nos fazem considerá-lo como único e satisfatório na nossa vida. Que hoje você
e eu possamos crer no Cristo que perdoa pecados, que restaura a sua própria imagem em nós pela redenção, que nós nos vejamos como pecadores, mas digamos, somos o que somos pela graça de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé. Aliás, primeiramente nós vamos cantar e fazer da canção a nossa oração. Em seguida, todos juntos, vamos orar. Vamos orar para amar pessoas e vê-las como Deus as vê.